águas. Livro de Josué, capítulo 3, versos 3. Aos que me assistem agora pela televisão, é uma continuação do culto anterior. Eu vou relembrar parte do que eu preguei e já trago matéria nova. Josué, capítulo 3, versos 3. A Bíblia fala sobre um divisor de águas. Quando nós usamos a expressão divisor de águas, o que é isso, pastor? Nada mais é do que um momento que marca a sua vida, do antes e do depois. Por exemplo, no auge da crise da pandemia, eu fui visitar várias pessoas no hospital, dentro do que a lei, do que o Ministério da Saúde, a equipe da saúde permitia. Eu ficava do lado de fora da grade, as pessoas apareciam lá no horário da visita, e eu na calçada, pela grade, eu orava por eles. E duas pessoas em particular que eu orei, eles disseram uma coisa em comum. Eles disseram: pastor, se Deus me curar e eu sair daqui, eu vou ser um homem melhor, um marido melhor, um servo de Deus melhor. Aquilo foi um divisor de águas para eles. O divisor de água para alguém pode ser aquele momento em que a pessoa perdeu o emprego e ela teve que se redobrar para poder sobreviver e quem sabe até criar o próprio negócio. O divisor de águas para outras pessoas pode ter sido o dia que o casamento acabou e a senhora teve que ser mãe, pai, tudo ao mesmo tempo para a sua família. Divisor de águas é aquela fase da vida que nós temos que tomar, nos encher de uma atitude que vai nos levar para um outro nível, para um outro patamar, para uma outra posição. O caso que eu estou estudando hoje trata-se de Josué, a história de um homem que era braço direito de Moisés, sucessor de Moisés, homem de Deus, homem de confiança, mas que não tinha a mesma credibilidade que tinha Moisés. Moisés morreu, Josué agora recebe a missão de atravessar o Jordão e chegar na terra prometida, na terra que manava leite e mel. E o ato de atravessar o Jordão já era um divisor de águas, porque antes do rio Jordão era deserto, era o Egito, era vergonha, era escravidão, era abandono. Mas depois do Jordão, eles então entrariam na terra que manava leite e mel, terra de promessa, terra de delícias, terra de prazeres e de realizações. Só que Deus deu a eles algumas instruções. Eu estou destacando 3 pilares. Primeiro pilar, versículo 3 e 4. Qual era o primeiro pilar? Ou a primeira coisa que eles deveriam fazer para que Deus pudesse provocar esse divisor de águas na vida deles. Capítulo 3, versos 3 diz: e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca do concerto do Senhor vosso Deus, e que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e segurai-a. Haja contudo distância entre vós e ela, como que de medida de 2000 côvados. E não vos chegueis a ela, para que saibais o caminho pela qual haveis de ir, porquanto por este caminho que nunca passastes antes. Versículo de número 7. Avança um pouquinho mais, por favor. Versículo 7. Então, e o Senhor disse a Josué: este dia começarei a engrandecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Olha aqui para o pastor. Deus agora aparece a Josué e mostra para ele que a travessia do Jordão seria um divisor de águas. Não apenas porque Deus faria as águas pararem igual o Mar Vermelho, da direção que ela vinha, faria e fez um montão de água, e por onde a água escorria, ali ficou seco. O povo atravessou em terra seca. A Bíblia diz que Deus naquele dia passaria, começaria e o engrandeceria. E assim aconteceu. Só que o povo tinha que respeitar a Deus. Havia uma coisa que o povo tinha que fazer, aliás, várias coisas, mas uma delas: eles tinham que manter uma distância de cerca de 2000 côvados. Nós lemos no versículo 4. Para quem não está habituado com essa expressão, o que é uma medida de côvado? É uma medida do cotovelo à ponta dos dedos. Essa medida era uma medida comum e padrão naquela época. Eles queriam medir alguma coisa, pegavam o cotovelo, 1 côvado, 2 côvados, 3 côvados e assim por diante. Então cada medida de 1 côvado é cerca de 40 a 50 centímetros, do cotovelo
a ponta dos dedos. Essa medida é uma medida média. Tem gente que é um pouquinho mais, outros um pouquinho menos. Mas a média de 40 a 50. Vamos ficar no meio, 45. Naquela época, eles tinham que manter uma distância de 2.000 côvados. 2.000 vezes 45 centímetros, mais ou menos 900 metros. Quase 1 quilômetro. Ora, preste atenção, por que o povo tinha que ficar tão longe da arca? Por que a arca tinha que ficar quase a 1 quilômetro de distância? Por que a arca, o povo tinha que respeitar toda essa distância da arca? Preste atenção, primeira coisa que é necessário, primeiro pilar, primeira coisa que você tem que fazer para viver um divisor de águas na sua vida. Ouça aqui o pastor, respeite a Deus. O temor no Senhor, o temor, o respeito. A arca representava a presença de Deus. O povo, ao atravessar o Rio Jordão, imagine que esse púlpito aqui, que é feito de madeira, ele fosse a arca. A arca estava no meio do Jordão. O povo, ao atravessar, logicamente passaria do lado da arca. Eles passariam do lado. Só que Deus disse que eles deveriam manter uma distância de 2.000 côvados, quase 1 quilômetro. Isso significa que não era apenas a proximidade com a arca, que não podia tocar, mas não é só a proximidade. Isso nos dá 2 lições. Primeira lição, para que você viva um divisor de águas na sua vida, respeite a Deus. Não mentir, não roubar, não adulterar. Primeiro, porque você respeita a Deus. A Bíblia diz que todo pecado que nós praticamos, primeiro, o pecado é contra Deus. Quando você mente, primeiro você peca contra Deus. Quando você adultera, antes de errar com seu cônjuge, primeiro você está errando contra Deus. Quando você faz qualquer coisa que a Bíblia condena, antes do seu pecado, do seu erro ser contra Deus, ou melhor, ser contra a pessoa, o seu erro é contra Deus. Primeira coisa a se entender, respeite a Deus. Se não há respeito, se não há temor, se não há obediência, você não vive essa virada de página, você não vive a outra margem, você não vive esse divisor de águas, essa diferença na sua vida. Segunda coisa, o povo precisava agora ter a atitude. Quando você olha para os heróis da fé, todos eles têm em comum a atitude. Deus disse a Abraão, sai-te da tua terra, do meio da tua parentela e vai para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Ele teve a atitude de obedecer. Quando Deus mostra a Moisés que Deus tinha um plano, Moisés abriu mão de ser faraó para ser prejudicado e viver no deserto sem saber o que comer e aonde ir. A atitude fez a diferença. Quando aparece o gigante Golias, Deus não falou para Davi que ele venceria o Golias, mas a atitude de Davi fez com que Deus fosse com ele e o Golias fosse derrotado. O que eu estou lhe mostrando, o primeiro pilar para a pessoa que quer viver um divisor de águas: respeite a Deus e tenha atitude. Respeite a Deus e tenha atitude. Respeite a Deus e tenha atitude. Existem coisas na sua vida que não dependem de Deus, só depende de você. Por que Deus mandou que ficasse à distância? O Rio Jordão se abriu. Só que agora o povo tinha que ter a atitude de marchar. Respeite a Deus, mas eu vou repetir: tenha atitude. Aí a segunda lição, que é onde eu estou dando mais ênfase aqui agora, está no capítulo 4, versículo 9, que diz assim, Josué 4:9. Aí você pode ler depois o capítulo, a história completa. Capítulo 4, versículo 9. Diz: levantou Josué também 12 pedras. Aonde que ele levantou? No meio, obrigado, no meio. Guarde essa frase. Levantou Josué. Aonde que ele levantou de novo? No meio do Jordão. Foi lá no meio do Jordão, no lugar do assento dos pés dos sacerdotes que levavam a arca do concerto, e ali estão até o dia de hoje. Para aqui. Segundo pilar da pessoa que quer viver um diferencial, uma mudança de página, a pessoa que quer viver um divisor de águas. Dentro do Jordão foi criado, montado, preparado por Josué um altar, aonde o sacerdote, deixa eu resumir a história. Deus mandou em 3 fases, 3 coisas. Primeira parte,
12 homens, um de cada tribo, carregaria a arca sobre o ombro. Quando chegasse diante, no meio do rio Jordão, eles parariam. Conforme eles iam andando, a água ia parando, e diz que o povo passou em seco, enquanto a arca estava ali no meio. Segunda fase, que eu vou falar daqui a pouquinho. Deus mandou que cada homem pegasse uma pedra, cada um representante, cada tribo, 12 pedras, do meio do Jordão, colocasse no ombro, daqui a pouquinho eu vou ler isso para você, e levasse até do outro lado do Jordão e construísse um altar. Terceira fase, que é o que eu estou lendo para você agora. Deus mandou que Josué voltasse no meio do Jordão, no mesmo lugar em que estava a arca, no mesmo lugar em que os homens ficaram firmes lá segurando a arca, e ali ele deveria construir um altar. E Josué o fez. Fez um altar dentro do Jordão, no meio do Jordão. Quando o povo acaba de atravessar, os homens saíram com a arca, e Deus soltou a água, não como um desastre, como um avalanche, como o arrebentar de uma represa, mas bem suave. A água foi voltando, e não causou estrago nenhum. Aí a Bíblia diz que ficou até o dia de hoje um altar. Aonde? Dentro do Jordão. Olha aqui para o pastor. A pessoa que vive um divisor de águas, você entenda ou precisa entender que dentro de você existe um altar que não é visível a olho nu, é um altar secreto entre você e Deus. O que eu quero dizer com isso? Quem é você quando ninguém enxerga? Como você está? Quem é você aos olhos de Deus? Porque aos olhos das pessoas, a pessoa pode ser fingida, um bom ator, uma boa atriz. Existe o chamado amor fingido. Pastor, o que é um amor fingido? É aquela pessoa que na sua frente, quando você aparece, oi amiga! Quando você vai embora, ainda bem que aquele traje foi embora, não aguentava mais. Brincadeiras à parte, tem isso ou não tem, gente? Lógico que tem. Isso tem em todo canto, tem no trabalho, tem na igreja, tem na família, tem no colégio, em qualquer lugar da vida isso vai ter. Existem pessoas cujo amor não é um amor verdadeiro, é um amor falso, é um amor que não é sincero, é um amor interesseiro. Deus está dizendo que dentro do Jordão, o Josué levantou um altar dentro do Jordão e está lá até hoje. É um altar que os olhos humanos não podem ver, mas está lá dentro. A Bíblia diz que está dentro do Jordão até hoje. É um altar que o homem não vê, que eu não vejo, mas Deus está vendo. Dentro de você existe um altar. Dentro de você existe alguém que precisa dar a Deus a honra devida, a glória devida. Mas como você está? Como está este altar que o homem não pode ver, que o marido, a esposa, o pai, a mãe, o melhor amigo ou a melhor amiga não pode ver? Esse altar do Jordão, olhos humanos não podem ver. A pessoa mais íntima da sua vida não sabe, mas Deus sabe. Como você está? Se a sua fé é sincera, se a sua fé é perseverante, se você tem amado a Deus, se você tem respeitado a Deus, este é um altar que está dentro de você. Vamos para o livro de Oséias capítulo 12, que eu comecei no último culto e não terminei. Oséias capítulo 12, falando sobre esse altar, que é invisível ao olho humano, mas Deus ele enxerga, Deus ele tudo vê. Veja como está o seu altar, veja como está a sua vida com Deus, porque o divisor de águas, essa diferença na sua vida, só vai existir se o teu altar estiver em ordem, se a tua vida estiver em ordem. Livro de Oséias, capítulo é o 12, versículo é o 1. Oséias 12, 1. Está escrito assim, capítulo 12, versos 1. Diz: Efraim se apacenta de vento. Para aqui um pouquinho, irmãos, eu espero você achar aí, enquanto isso vai me ouvindo. Efraim era uma das 12 tribos de Israel, representa o povo de Deus. Ele se apacentava de vento. O que é isso, pastor? Naquela época, o rei foi muito mau. Vendo que o povo ia até Jerusalém adorar, ele disse: eu vou fazer bezerros de ouro,
vou falar que esses bezerros é o Deus que os tirou do Egito e o povo vai adorá-los. E assim aconteceu. A Bíblia diz que eles fizeram bezerro de ouro. Os efraimitas, entre outros, chegavam diante do bezerro e ficavam: salve, ó bezerro de ouro, salve, tu és o nosso Deus. Aquilo desagradou a Deus. E Deus agora usou o Oséias para dizer que eles estavam apacentando a vento. O que eles estavam fazendo era em vão, era inútil, era para nada, era para ninguém. Apacentar vento, pessoal, não funciona. Representa aquela pessoa que às vezes o seu altar está em desordem. Aos olhos das pessoas, você ora, você é de Deus, você vem à igreja, você não deixa de tomar a ceia, você não deixa de participar disso ou daquilo, mas quem sabe diante de Deus como você está? Como está o teu coração? Como está a sua vida? Como está a sua fé? Como você está diante de Deus? Porque diante das pessoas, você pode ser o melhor, a pessoa mais santa, mais espiritual e etc. Mas como você está diante de Deus? Deus então, ele diz que Efraim apacentava vento. Se você, o seu altar está em desordem, o seu louvor, a sua oferta, a sua oração, a sua honra, o seu modo de servir a Deus não tem sido com honra, tem sido em vão. Você está fazendo por fazer, está toda uma vida toda torta, bagunçada. Ele diz: Efraim apacenta o vento. Segunda coisa, e segue o vento leste. Vento leste é a definição do vento da tempestade, o vento forte, o vento da fúria. E vem, destelha a casa, e a vida vira uma bagunça. O vento leste, pessoal, representa aquelas situações na sua vida que se levanta e cria uma bagunça na sua casa. Mas por que vê essa bagunça na sua vida? Sua vida ficou de perna para o ar. Porque você está apacentando o vento. Você deveria consertar o seu altar, edificar o seu altar, colocar a vida diante de Deus. Porque quando viesse o dia mal, na oração Jesus nunca disse que nós não passaríamos por dificuldades, mas ele diz que quando a dificuldade viesse, ele nos livra de todas elas. Dificuldade vai vir, pessoal, mas Deus te livra, ele te guarda. E ele está dizendo que quem apacenta vento, vem o vento leste da tempestade, da confusão, a família está acabando, a vida financeira está uma derrota, tudo está errado, porque o altar, que é invisível aos olhos humanos, mas é visível para Deus, não está em ordem. O que mais? Efraim, diz a Bíblia, Efraim se apacenta de vento, segue o vento leste, todo dia multiplica a mentira e a destruição. A Bíblia diz que quem busca a Deus não tem falta de nada. Mas se busca o vento, ou se busca aquilo que não é o Senhor, se você está vivendo uma vida que não é de sinceridade, Deus está dizendo que vai se multiplicar as mentiras e as destruições na sua vida. A mentira e a destruição. A coisa vai cada dia ficando pior. E alguém vai dizer: pastor, não entendo, eu vou na igreja, eu não entendo, eu não perco um domingo, eu não entendo, eu sou religioso, eu não entendo, eu fui batizado, por que isso está me acontecendo? Se você apacenta vento, vai vir tempestade. Se você apacenta vento, se o teu altar, que é aquele altar que a pessoa mais íntima não vê, não sabe, mas Deus está vendo, está uma bagunça, Deus está dizendo que na sua vida vai se multiplicar a tempestade e a destruição. Se você está vivendo uma vida cheia de rolo, de confusão, de problema, coloque o seu altar em ordem, coloque a sua vida em ordem. É assim que Deus faz o divisor de águas na sua vida. Mas Efraim se apacenta de vento e segue o vento leste. Que mais? Todo dia multiplica a mentira e a destruição, e fazem aliança com a Síria. A Síria era um povo que adorava outros deuses, que não servia a Deus. Está fazendo aliança errada. Você está confiando em pessoas erradas, está falando besteira, ouvindo besteira e achando que Deus já não é bom o suficiente.
que mais diz aí? E o azeite, a unção, a visão, o conhecimento, o entendimento são tomados, são tirados, é levado de você. O que você tinha, você perde. E por que você está perdendo, pessoal? Porque Deus está falando, porque você não edificou a sua vida como deveria. Qual é o primeiro pilar para viver um divisor de águas? Tema a Deus e tenha atitude. Qual é o segundo pilar para você viver um divisor de águas? O altar que os homens não podem ver é o seu coração. Esse altar que os homens não podem ver, mas que Deus vê, é por causa dele que Deus vai te honrar ou não, que Deus vai te abençoar ou não. Lá no Provérbios capítulo 21, vamos para a Bíblia. Provérbios é mais ou menos no meio da Bíblia. Capítulo 21, versículo 1. Capítulo 21, versos 1. Se o teu altar é a Deus, se a tua vida está diante de Deus, se o seu coração está diante do Pai, olha o que diz a Bíblia. Provérbios capítulo 21, versos 1. Está escrito assim, Provérbios 21, versículo 1. Está aí na tela para você acompanhar. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do seu senhor. A tudo quanto quer, o Senhor vai inclinar. Irmãos, nós precisamos aprender que se o teu altar, se o teu coração está diante de Deus, o que você desejar, Deus vai fazer. Se o teu altar está em ordem com Deus, o que você pede, Deus vai dar. Se a tua vida está em ordem com o Senhor, o que você determinar, Deus vai cumprir na sua vida. O segredo para nós aqui hoje é o altar que ninguém enxerga, mas que Deus está vendo. Deixa eu falar mais simples. Quem é você quando ninguém te vê? Quem é você quando o marido, a esposa não vê? Quem é você quando a autoridade não enxerga? Quem tem sido você? É esta pessoa que produz a divisão de águas. Por exemplo, a Bíblia fala de Davi, um homem que não foi visto, enxergado, contemplado pelo Pai, mas diz a Bíblia que Deus o viu. Ele disse: eu tenho achado a Davi um homem segundo o meu coração, faça dele rei. Deus é quem olha para você. Deus está vendo você. Ele sabe da tua fidelidade. Ele conhece as tuas lágrimas. Ele sabe o teu esforço. Ele sabe da tua honra. O segredo para nós aqui hoje, vamos recapitular? Primeiro pilar para quem quer viver um divisor de águas é temer a Deus e ter atitude. Segundo pilar para quem quer viver um divisor de águas: edifique, cuide do coração, cuide da sua vida com Deus, daquele altar que os homens não podem ver, mas que Deus vê. Como você está, seja de oração, seja correto, faz aquilo que a Bíblia diz. Isso não é moralismo, isso é Bíblia Sagrada. A Bíblia não muda. A Bíblia Sagrada é o manual de vida, de fé de todo cristão. Se colocar isso em prática, ele está dizendo: o seu coração, o seu altar, que é o coração que nós expressamos, está na mão de Deus. O que você desejar, grande ou pequeno, o que você quiser, coisas grandes ou coisas pequenas, Deus vai realizar. O que você quer de Deus, Deus vai fazer. O que você almeja do Criador, Deus vai te dar. Mas o segredo é: o seu coração tem que estar nas mãos de Deus. Se o teu coração está na mão de Deus, parabéns. O que você deseja, Deus vai fazer para você. Digam graças a Deus, pessoal. Agora vem o terceiro e último pilar. Qual é o último pilar? Vamos para 1 Reis capítulo 18, versos 30. Qual é o último pilar? O altar que todo mundo pode ver. Capítulo 18 de 1 Reis, versículo 30. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, versos 30. Então são 3 pilares que farão você viver um divisor de águas, que fará você viver uma virada na sua vida. Primeiro pilar, estou repetindo para ficar clara a mensagem: tema a Deus e tenha atitude. Segundo pilar, o altar que é invisível aos olhos humanos, mas Deus sabe quem e como você está, ele tem que estar em ordem. Se você tem um ódio no coração, peça para Deus perdão. Há uma diferença entre a lei de Moisés e a lei de Deus. Na lei de Moisés, preste atenção, diz assim: não matarás.
Na lei de Jesus, Mateus capítulo 5, se eu olhar para o ministro Rubens ou qualquer outra pessoa, e no meu coração ficar com tanta raiva dele que eu quero que ele morra, é como se eu tivesse o matado. No mandamento de Jesus, a intenção é tão séria quanto o ato. No mandamento de Moisés, Moisés disse assim: não adulterarás. No mandamento de Jesus, ele diz: se o homem ou vice-versa a mulher olhar para um outro, para outra, com no seu coração ou desejar ou cobiçar, é igual àquele que se deitou com a pessoa. O que eu estou mostrando para você, que na lei de Moisés, o ato era pecado. Na lei de Deus, a intenção já é errado. Você não fez nada de errado, mas você queria esganar. Se eu pudesse, eu esganava fulano. Cuidado. Jesus falou que quem faz isso é como se você desejasse e quisesse a morte. Trará sobre si o problema. Então, a terceira parte da mensagem. Jesus está dizendo que o teu altar, aquele altar agora, o terceiro, o último altar, aquele altar que todo mundo enxerga, ele também tem que estar em ordem. Por isso que a Bíblia diz: a ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. A ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Porque se você é aquele cujo seu altar, a vida que todo mundo vê, está em desordem, está irregular, está errado, Deus não ouve a sua oração. A história que eu vou ler agora é a história do profeta Elias. Elias chega no Monte Carmelo e diz: se Deus é Deus, vai responder com fogo. Os profetas de Baal clamaram o dia todo até a tarde, 450, além de outros que estavam ao lado. Clamaram, derramaram sangue, não houve resposta. Chegou a vez de Elias, ele diz: chegai-vos a mim. Versículo 30, está escrito assim: então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava, quem notou? Elias e todo mundo. O altar estava quebrado, estava em desordem, estava uma bagunça. Existem dois altares: o altar que ninguém enxerga, mas que é o seu coração, que tem que estar em ordem com Deus. Sua vida, ninguém sabe o que você pensa, ninguém sabe o que você anda fazendo, mas Deus vê, tem que estar em ordem, para Deus te abençoar. Segundo o altar, é aquele altar que as pessoas veem. Não adianta você estar em paz com Deus, mas com as pessoas que lhe conhecem, você não está bem, você não está em paz. Você não pode passar naquela rua, você não pode falar com aquela pessoa, e sei lá mais o que. A Bíblia diz, Hebreus capítulo 12, versos 14: ao que depender de você, vou repetir, ao que depender de você, mais uma vez, ao que depender de você, tenha paz com todo mundo. Por que o senhor repetiu 3 vezes? Porque tem coisas que não dependem de você. Tem pessoas que não querem ter paz com você, então não depende de você. Mas ao que depender de você, procure ter paz com todo mundo. Hebreus 12, 14. Chegou a vez de Elias. Ele olhou, viu que o altar estava uma bagunça. Antes dele orar, dele pedir, dele interceder, dele buscar algo de Deus, ele primeiro colocou o altar em ordem. Reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Versículo 31. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquela pedra edificou o altar, edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego ao redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E disse: enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse: fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda: fazei terceira vez, e o fizeram terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego se encheu de água. 36. E sucedeu que, oferecendo ele a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas essas coisas. Responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que tu és Senhor, és Deus, que tu fizeste tornar o coração para trás. 38.
Então caiu o fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó e lambeu a água que estava ao redor daquele holocausto. O que eu quero chamar a sua atenção: se o teu altar não está em ordem, você vai clamar, 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 e Deus não vai te responder. Há pouco tempo eu falei sobre o jovem epilético, Marcos 9, não precisa abrir agora. A história diz que o pai desesperado disse: Jesus, pelo amor de Deus, eu trouxe o meu filho até os seus discípulos, eles oraram e não funcionou. Parecia que a culpa era de Deus, que a culpa era dos discípulos. De repente Jesus perguntou: há quanto tempo seu filho está sofrendo? Ele disse: desde a infância. E se o Senhor puder fazer alguma coisa, cura ele. Jesus percebeu que havia ali incredulidade. Jesus disse: eu posso. Transferiu a responsabilidade e disse: se você puder crer, tudo é possível que crê. O que eu quero chamar a sua atenção, irmãos: existem pessoas que ficam chateadas. Deus, por que o Senhor não me abençoa? Por que o Senhor não me honra? Se a tua vida está em desordem, Deus não vai te responder. Os discípulos oraram, os discípulos clamaram, os discípulos intercederam e o garoto não foi curado. Jesus não orou enquanto o pai não colocou a vida em ordem. Virou para Jesus e disse: pai, eu reconheço, eu estou sendo incrédulo, me perdoa. Jesus então ora e o milagre acontece. Assim é com a gente, pessoal. 3 pilares: respeite a Deus, o altar que ninguém enxerga, que é a sua vida com Deus, tem que estar em ordem. Perfeito ninguém é, você não é, eu não sou. Não vamos dar uma de santarrão e achar que você é santo. Nenhum de nós o somos. Nós erramos, nós falhamos. Mas quando você identifica a sua falha, o seu erro, o seu defeito, seja ele qual for, você se arrepende, você conserta a sua vida. E quando a sua vida é colocada em ordem, você ora e Deus te responde. Elias não orou até que o altar estivesse em ordem. Ele só orou depois que o altar estava em ordem. Coloque a sua vida em ordem. Eu vou parar por aqui, que eu olhei no relógio aqui que está avançado. Mas eu poderia ler para você agora Isaías 38, o rei Ezequias. Isaías disse assim para o Ezequias: disse Deus, coloca a casa em ordem, porque certamente você vai morrer. O homem correu, virou o rosto para a parede, disse: pai, lembra, eu fiz, eu errei e tal. Se acertou com Deus. Deus volta e diz: Isaías, volta lá e fala para ele que eu vou acrescentar 15 anos de vida. Por que Deus mudou a história? Houve uma virada de página. Por que houve um divisor de águas na vida do rei Ezequias? Porque ele colocou a vida em ordem. Eu não estou falando moralidade, eu estou falando Bíblia Sagrada. Se você não coloca a sua vida em ordem, sua vida não há um divisor, vai ser sempre igual, sempre a mesma coisa. Para que haja um divisor de águas, um antes e um depois, que a sua vida, como Deus disse a Josué: a partir de hoje eu vou te honrar na frente de todo mundo. Mas ele teve que edificar um altar dentro do Jordão, um altar que ninguém via, mas que Deus estava vendo. Talvez em você haja isso. Existem coisas dentro de você que você não teve coragem de falar para ninguém, você tem vergonha de contar. Mas se você falar para Deus e pedir ajuda, Deus vai te ajudar. Se você falar com Deus, Deus vai te socorrer. Então, finalizando a mensagem, ande na presença de Deus, respeite a Deus, seja de atitude. Segundo, o altar que ninguém enxerga, diante de Deus, Deus vê, tem que estar em ordem. E terceiro, o altar que todo mundo vê, também tem que estar em ordem. Cuidado para não provocar escândalo. Cuidado para você não ser aquele ou aquela que vai fazer algo que vai escandalizar quem quer que seja. Ande na presença de Deus. Você pode não ser perfeito, como eu também não sou, mas se você pedir a Deus, Deus vai te ajudar a andar na presença dEle com retidão, com santidade, em nome de Jesus. E eu vou orar por você agora. Eu quero orar hoje para você edificar o seu altar, a sua vida, comunhão com Deus. Deus cura, salva, liberta, prospera, mas o melhor de tudo isso, Deus quer te levar para o céu. Essa semana eu recebi muitas mensagens de texto, e algumas até por fotos, que eu achei assim curioso. Na sexta-feira eu não saí, vim para a igreja e não tive tempo de sair da igreja.
Mas na sexta-feira alguém tirou foto, várias pessoas, não foi uma não, várias pessoas, alguns colocaram em Facebook e outras redes sociais. Pastor, olha como é que está o sol hoje. Eu não saí naquele dia, fiquei na igreja, eu não vi o sol. Mas mostraram para mim uma foto de um sol que estava diferente. Alguém achou bonito, alguém achou estranho, alguém achou feio, mas estava diferente. Tiraram a foto. Hoje no culto da manhã uma senhora disse: pastor, no meio do culto, olha aqui. Ela mostrou o celular, eu desci aqui e fui lá ver o celular dela. Pastor, o que é isso aqui? Mostrou a foto do sol da sexta-feira. Falei: isso aqui é o sol. O que é isso aqui? É o sol. Não, pastor, mas a fulana de tal, da igreja tal, falou que Jesus está voltando. Falei: isso é verdade. Eu sou evangélico há 33 anos. Quando eu dei a vida para Jesus, o meu pastor disse assim: dê a vida para Jesus, que Jesus está voltando. Já se passaram 33 anos. Jesus ainda não voltou. Ih, pastor, então teu pastor mentiu? Não, Jesus está mais perto hoje do que 33 anos atrás. Ande certo com Deus. Se essa questão do sol é sinal da vinda de Jesus, ou se é um efeito do calor, do mormaço, da fumaça, não sei, não é a minha área. Mas eu sei que todo dia eu tenho que andar com Deus, porque eu não sei o que vai ser o dia de amanhã. Ande com Deus. Não fique procurando sinais. Se você está pronto, não importa qual seja o sinal. Se você está andando com Deus, não importa se é hoje, se é amanhã, depois de amanhã. Ande com Deus, que Deus vai lhe abençoar em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vou orar agora para você ser salvo. Eu vou orar agora para você ser perdoado. Eu não tenho o poder de perdoar pecado de ninguém. Quem perdoa é Deus. Mas a Bíblia diz que se a Deus confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel, Ele também é justo, e Ele perdoa e nos purifica. Purificar significa que Deus vai deixar você tão limpo diante dEle, como se você nunca tivesse errado. Deus pode fazer isso. Não tape o sol com a peneira: ah, pastor, eu sou tão perfeito. Não é, eu não sou, você não é. Peça para Deus perdão e misericórdia. Deus vai lhe perdoar. Quando o seu altar, a sua vida estiver em ordem, aí você pode pedir o que você quiser, Deus vai te dar. Você pode determinar a bênção que você precisa, Deus vai te dar. Mas antes de pedir qualquer coisa, primeiro coloque a sua vida em ordem. Vamos orar? Fique de pé. Se você pode, fique de pé, por favor. Você que me ouve pela rádio ou me assiste agora pela televisão, que essa palavra também seja para você. Coloque o seu altar em ordem. Eu não estou sendo moralista, eu estou pregando Bíblia Sagrada. Só há um divisor de águas na sua vida quando a sua vida está em ordem. Se a tua vida está uma bagunça, está toda errada, você pode clamar, pedir, suplicar, fazer sacrifício, Deus não atende, porque Deus não se vende, Deus não se compra por oferta, Deus não se compra por caridade. Deus, Ele só se rende a um coração contrito e aquebrantado. No Salmo 51, versículo 17, o rei Davi, quando caiu no pecado, ele disse assim: Deus, se o Senhor se agradasse dos meus sacrifícios, eu pegaria tudo que eu tenho, eu mataria e daria para Deus. Mas o Davi entendeu que mais do que o sacrifício do boi, o que Deus queria dele era um coração quebrantado. Mais do que o que você tem para dar de bens materiais, o que Deus quer é o seu coração, é quem você é diante dele. Coloque a sua vida em ordem e Deus vai lhe abençoar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Oh, não olhe para mais ninguém, é só você e Deus. Quando você olha ou pensa ou tenta escutar o que alguém ora, isso só demonstra o quão fraco você está. Faz isso não, olhe só para você. Diga para Deus: Senhor, perdoe a minha vida, perdoe os meus pecados, aonde eu errei, aonde eu caí. Agora é hora de edificar e consertar o altar que está dentro do Jordão. Aquele altar, meu Pai, que ninguém enxerga, mas que Deus vê, Deus está enxergando. Perdoa-nos, Pai. Perdoa pelos nossos pecados, perdoa pelos nossos erros, perdoa por aquilo que temos praticado, seja consciente ou inconsciente. Perdoa-nos, ó Pai, pela maldade dos nossos lábios, dos nossos pensamentos, do nosso coração. Ó Jesus, o Senhor é perdoador, o Senhor é misericordioso. Perdoe os meus pecados, perdoe as minhas transgressões, a maldade dos meus lábios, a maldade dos meus pensamentos. Deus, se eu tenho sido omisso, se
eu tenho sido fraco, ó Pai, se eu não tenho feito o que deveria ser, perdoa-me, ó Pai. Deus, que hoje seja um dia, um divisor de águas, uma mudança na vida dessa pessoa. Eu não sei quem nem como ele foi até ontem, mas que de hoje para frente, que essa pessoa seja melhor. Como o profeta Elias, ao colocar o altar em ordem, ele clama e Deus responde. Pai, ao colocar a vida em ordem, o Senhor atende a nossa oração. Na época de Moisés, ó Pai, o ato era pecado, o ato do pecado era contaminável, o ato do pecado era prejudicial. Na era da graça, da nova aliança, a intenção, meu Pai, já conta, já pesa contra nós. Então Deus, ajuda-nos a nos acertar, a andarmos contigo, que a partir de hoje, como o Senhor disse a Josué, hoje eu vou começar a te engrandecer no meio de todo este povo. Pai, que essa pessoa também, que ela seja engrandecida, que ele seja engrandecido, que essa pessoa também, meu Pai, que ela seja abençoada, que ele seja abençoado. Pai, muito obrigado. Colocamos, ó Deus, a nossa vida diante de Ti, na certeza de que o Senhor ouve, na certeza de que o Senhor atende, na certeza de que o Senhor nos abençoa. Pai, muito obrigado pela Tua graça e pelo Teu perdão, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, coloco aos Teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Tu és a minha fonte, meu sustento, meu amigo fiel. Eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Eu não vou mais olhar atrás, o que passou não volta mais. Não temerei o que virá, minha esperança está em Deus. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés, coloco aos Teus pés. Cada lágrima que chorei, cada sonho que perdi, coloco aos Teus pés. Levanta-me, Senhor, eu confio em Ti, nada poderá me afastar de Ti. Todo tempo eu sei que estás comigo,
amigo fiel, eu confio em ti, nada poderá me afastar de ti. Em todo tempo eu sei que estás comigo, meu amigo fiel. Meu amigo, Ele é teu, né? Meu amigo, Ele é fiel. Oh, Ele é, Ele é, Ele é. Meu amigo fiel. Querido Deus, muito obrigado pela tua presença em nossa vida, hoje e sempre, e amém. E aplauda Jesus. Obrigado, Jesus.